E finalmente, o jogo Cyberpunk 2077 será lançado depois de vários adiamentos. No dia 10 de dezembro, o jogo realmente será lançado. Mas para você já ir entrando no clima do universo Cyberpunk, no vídeo de hoje eu separei algumas obras desse gênero literário e também vou falar um pouco sobre o que é o Cyberpunk. E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza, eu sou o Felipe Dias e este é mais um Fliperama. E se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Beleza? Cyberpunk é um subgênero dentro da ficção científica e é bastante comum você ouvir a definição de Cyberpunk como alta tecnologia misturada com baixa qualidade de vida. E é realmente isso, pois suas histórias elas são ambientadas em um futuro onde a tecnologia é super avançada, mas a maioria da população nessas histórias, em sua maioria, vivem à margem da sociedade e ainda são bem pobres. E as pessoas precisam utilizar de toda a sua inteligência e sagacidade para conseguirem sobreviver nesse universo. O termo ele foi utilizado pela primeira vez em um conto chamado Cyberpunk, em 1983, pelo escritor norte-americano Bruce Baker. E esse conto já tinha vários elementos do que a gente conhece como Cyberpunk hoje. Ele foi publicado em novembro de 1983 nessa revista aqui, Amazing Stories. Aliás, a revista Amazing Stories, ao longo de sua história, foi responsável por revelar, ou pelo menos publicar, os primeiros contos de grandes escritores de ficção científica que a gente conhece hoje. Mas a popularidade do gênero e a ampliação desse universo veio realmente no ano seguinte, com a publicação do livro Neuromancer, de William Gibson, em 1984. E este livro influenciou várias pessoas, vários outros livros, inclusive filmes como Matrix, por exemplo. William Gibson ele define os personagens do universo cyberpunk como um pichador virtual, porque esses personagens normalmente fazem esses protestos de maneira virtual, atacando grandes corporações que fazem parte do sistema vigente atual, e dessa maneira fazer que essas empresas e grandes corporações tenham prejuízos, tanto financeiro quanto também expor as suas verdades para o mundo. E é claro que o governo também não escapa desses ataques. Em sua maioria, as histórias cyberpunk se passam em um universo bem sombrio, dominado por grandes corporações que exploram bastante a mão de obra e os recursos naturais. Dessa maneira, a população fica cada vez mais pobre. E é por isso que boa parte das histórias que acontecem no universo cyberpunk são personagens lutando contra um sistema opressor. Outros elementos interessantes que fazem parte do universo cyberpunk são inteligência artificial. Existem muitas pessoas nas ruas fazendo de tudo para sobreviverem. Outro elemento clássico são as pessoas híbridas, vamos chamar assim, que elas acabam substituindo partes do seu corpo por partes mecânicas, olhos, braços, pernas e por aí vai. Apesar desses vários elementos incomuns, e isso fazer parecer que o gênero do cyberpunk seja um pouco limitado. Na verdade, isso não acontece e temos uma variedade enorme de histórias dentro desse universo, e é por isso que eu vou indicar aqui algumas delas. Para começar, um dos livros responsáveis pela popularização do gênero cyberpunk na ficção científica, estou falando de Neuromancer, de William Gibson. O livro se passa em um futuro onde as pessoas conseguem acessar um espaço virtual. E você sabe qual é o nome desse espaço virtual que as pessoas acessam? Matrix. É claro que a trilogia Matrix não tem esse nome à toa, e uma das grandes influências da trilogia foi esse livro aqui. O livro ele conta a história de Casey, que é um hacker que foi contaminado com uma toxina, e essa toxina impede que ele acesse a Matrix, acesse esse cyberespaço. Só que acessar esse universo virtual era uma das maneiras que ele conseguia ganhar dinheiro, só que em uma de suas empreitadas ele acabou enganando seus patrões, e é por isso que ele foi contaminado com essa toxina. E por isso ele começa a vagar pelas ruas, cometendo pequenos crimes para tentar sobreviver, e ainda começa a procurar clínicas médicas clandestinas para tentar tirar a toxina do seu corpo e voltar a acessar o cyberespaço. O livro tem uma narrativa super frenética e você vai ser obrigado algumas vezes a recorrer a um glossário que tem no final dele para entender o que está acontecendo, porque existem vários termos que William Gibson inventou para deixar o universo muito mais rico. Então pode ir recorrer ao glossário sem medo, que vai valer a pena e enriquecer a sua leitura. E esse é o primeiro livro de uma trilogia chamada Spiral, composta por Count Zero e Mona Lisa Overdrive. E a segunda dica de hoje é um clássico da ficção científica e também do Philip K. Dick, chamado Android Sonhos com Ovelhas Elétricas. Uma das coisas que eu mais gosto do Philip K. Dick é de sua criatividade para dar títulos aos seus livros. O livro conta a história de Rick Deckard, que é um caçador de recompensa que está procurando sentido para sua existência numa terra completamente devastada. Nesse universo, uma espécie de poeira, um pó bem tóxico, está ocupando boa parte do planeta Terra, e as pessoas que realmente têm dinheiro já saíram da Terra, foram morar em Marte. E a maioria dos animais morreram e estão praticamente extintos, e é até difícil você encontrar um animal de verdade. E esse é um dos maiores sonhos de Deckard. Ele quer conseguir dinheiro suficiente para conseguir comprar um animal verdadeiro e substituir a sua ovelha eletrônica. Porque como existem poucos animais verdadeiros nesse mundo, as pessoas fizeram máquinas para substituí-los,
Então é sinal de status que você tem um animal de verdade. Inclusive em vários momentos tem cenas bem interessantes do Deckard falando que a sua ovelha eletrônica é uma ovelha de verdade, para ele poder assim se sentir melhor que o seu vizinho, que também disse que o animal dele é verdadeiro, mas Deckard também não sabe se é verdade ou não. Mas Deckard recebe uma proposta de emprego e vê nela uma grande oportunidade. Ele tem que caçar 6 androides e destruí-los, ou como é chamado no livro, aposentá-los. Mas as coisas começam a ficar muito mais interessantes com o decorrer do livro. Conforme Deckard vai caçando esses androides, ele começa a questionar as suas convicções e o quanto esses androides são diferentes dele próprio. Esse livro foi o que deu origem ao Blade Runner e também ao Blade Runner 2049. Inclusive o primeiro filme foi um dos clássicos responsáveis por popularizar o gênero cyberpunk no cinema. O livro e o filme são diferentes. O filme ele pegou praticamente um dos elementos do livro e adaptou. No livro existem vários elementos que seriam bem interessantes se fossem adaptados, como uma religião chamada mercerismo, por exemplo. Então eu indico aqui, além do livro, os 2 filmes que ele deu origem. E se você gosta de música, eu indico aqui também o álbum Yannick Hara e o Caçador de Android. Ele adaptou todo esse universo do Blade Runner, contendo os livros e os filmes em um álbum muito bom. Vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Se você está gostando do vídeo até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um like, assim eu vou saber que você gostou desse vídeo e eu posso trazer mais conteúdos como esse. E agora uma dica de quadrinhos. E é interessante que o universo cyberpunk ele sai dos livros e começa a tomar outras mídias. E uma delas é o quadrinho Transmetropolitan, criado por Aaron Ellis. Transmetropolitan conta a história de um jornalista e escritor chamado Spider Jerusalém, que está há mais de 5 anos isolado em uma montanha tentando escrever livros que ele prometeu para seu editor e ainda não entregou. Mas as cobranças para ele entregar esse livro estão cada vez maiores e ele está cada vez mais sem dinheiro. Então ele resolve voltar para a cidade e começa a trabalhar novamente com o seu antigo patrão. Agora está trabalhando num jornal muito maior chamado World. Uma de suas primeiras matérias, Spider Jerusalém tem que escrever uma história sobre pessoas que começaram a misturar o seu DNA com o DNAs alienígenas e por causa disso parte dos seus corpos são completamente alterados, são pessoas que vivem completamente marginalizadas e existe um grupo que deseja que essas pessoas sejam separadas, pois elas são diferentes. Essa é apenas uma das histórias, ao todo são 60 edições e o universo vai ficando cada vez mais rico com histórias cada vez mais interessantes. Aqui no Brasil todas as edições de Transmetropolitan foram lançadas pela Panini em 6 volumes. Outro ponto alto da HQ são os desenhos de Derek Hopperson. Ele consegue com seus traços traduzir todo o universo criado pelo roteiro e isso deixa tudo muito mais rico. Para finalizar a nossa lista de hoje, um conto de Isaac Asimov chamado O Homem Bicentenário. Esse conto ele ficou bem famoso, pois ele ganhou uma adaptação para o cinema em 1999 com Robin Williams no elenco. O conto narra a história de um androide chamado NDR-113 que foi programado para fazer pequenas tarefas domésticas. Então ele é comprado por uma família para fazer os seus afazeres domésticos, porém, com o tempo, essa família vai começando a se afeiçoar a ele, tanto que dá o nome dele de Andrew. E depois disso, ele próprio começa a se afeiçoar aos membros daquela família. Mas essa afeição me entristece bastante, pois com o tempo, ele vai acompanhando todas as pessoas dessa família envelhecerem e morrerem. E ele, sempre jovem, testemunhando essas mortes e ficando cada vez mais angustiado. Apesar das temáticas do conto e do filme serem parecidas, o andamento das histórias são diferentes, pois a maneira como as duas obras abordam o tema do envelhecimento são diferentes e isso deixa tudo muito mais rico. Se você conhece apenas o filme do Homem Bicentenário, vale a pena você ler o conto também, principalmente por causa da escrita do Isaac Asimov, que é bem poderosa. Ele é um ótimo escritor, então fica aqui a minha dica para você ler o conto também. E das obras que eu indiquei aqui hoje, O Homem Bicentenário é a menos pessimista de todas. Mas ainda assim, a obra traz toda a angústia e discussão em torno do envelhecimento, em torno da tecnologia e como ela está sendo utilizada hoje em dia. E para você, qual a sua obra favorita de Cyberpunk? Existem várias outras que eu não citei aqui. Dentro do anime e do mangá, tem várias outras obras excelentes de Cyberpunk também, como Akira, Cowboys Bebop, entre outras. Então, deixe aqui nos comentários a sua obra Cyberpunk favorita. Vamos aumentar a nossa lista por lá. Quem sabe eu não faço uma parte 2 em breve. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, ative também as notificações para não perder os próximos vídeos. Estamos chegando a quase 2.000 inscritos. Isso é um número bem legal para um canal que está começando. Falta menos de 100 pessoas. Então, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa aquele like bacana, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, que isso ajuda bastante. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.